Boa noite. Como o professor Sayão sabe, e alguns de vocês também já estiveram conosco em Israel, Israel é um país de avanços tecnológicos constantes no campo da computação, no campo da medicina. Então, eu queria dar de primeira mão para vocês, primeiro que nada, uma informação que ainda não está nos jornais, que não está sendo publicada ainda, sobre o novo computador que acaba de ser desenvolvido em Israel. Não há mais necessidade de energia, baterias para recarregar. Ele toma energia do ar, simplesmente energia que existe. Quer dizer, vocês não têm mais que se preocupar com a tomada, onde é que está a tomada mais próxima, o fio, se tem no trem, no aeroporto, no ônibus, em casa. Não é necessário mais encher as baterias desse aparelho extraordinário. As páginas que você marca nele, você vai encontrá-las novamente sem nenhum problema. Elas não apagam. Você lê uma coisa, marcou, pode voltar a ela quantas vezes você quiser. E ele não descarrega nem apaga. É uma invenção fantástica. E para os jovens eu quero introduzir o livro. Porque eu sei que muitas pessoas, especialmente da comunidade mais jovem aqui, acham que a Bíblia foi escrita num tablet ou no telefonezinho. E o fato é que a Bíblia foi escrita em forma de livro, esse aparelho extraordinário que você pode marcar, não precisa bateria, não precisa recarregar, e você sempre vai voltar àquela página quantas vezes você quiser, ela não apaga. Impressionante, né? Incrível, incrível. O pessoal jovem está com isso praticamente. O único ponto negativo dele é que você não pode teclear mensagens. Como você costuma sentar ao lado de outra pessoa hoje no restaurante, você tecleia para ele e ele tecleia para você, em lugar de perder o tempo falando nessa bobagem. Mas é o único defeito que ele tem, realmente ele está sem teclado. Sem teclado. Mas, considerando as vantagens, né? É uma desvantagem que podemos deixar de lado. Isso aqui chama-se o manual do construtor. Em outras palavras, a Bíblia. E nós temos aqui todas as instruções necessárias. Infelizmente, muitas vezes, como acontece com o manual que você compra com um carro novo, né? Aquele livro grosso, você olha as primeiras 4 páginas, depois botar lá dentro e esquece. Então, a ideia é utilizar o manual do construtor que nos construiu, que produziu tudo que nós temos, o tempo todo, porque as instruções estão aqui para ser usadas. E, como bem estava comentando o professor Sayão, a nossa ideia é fazer um mundo melhor. O nosso primeiro problema, quando a intenção é fazer um mundo melhor, é tentar compreender as instruções. Porque, obviamente, se esse construtor fantástico deixou uma série de instruções bem claras para a gente, mas a gente não procura as instruções ou não lê as instruções, não vai poder seguir elas. Eu quero levar com vocês para alguns capítulos desta invenção fantástica que chama-se livro, e vamos começar por Eclesiastes, Coelho em hebraico, capítulo 3, no versículo 9. Aí o nosso querido Sayão vai deixar de lado o telefone e procurar o livro que tem naquela mochila pequena que parece a cornucópia das Nunca Acabando Milagres, né? E a palavra diz assim, em Eclesiastes 3, 9. O que o trabalhador obtém dos seus esforços? Vi a tarefa concedida por Deus à humanidade para nos manter ocupados. Ele fez tudo apropriado para o momento certo. Deu também aos seres humanos a consciência da eternidade, mas de tal modo que eles não podem compreender plenamente, do começo ao fim,
o que Deus faz. E esse é um dos primeiros conceitos que eu quero tocar antes de passar à próxima etapa deste livro fantástico. O rabino Maimônides, que eu considero um dos rabinos mais importantes que tivemos na história do judaísmo, ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse: nós estamos aquém, nós não somos capazes de poder entender Deus. Quando você pergunta às pessoas o que é Deus, você responde, as respostas que você recebe são: Deus é amor, Deus é fiel, Deus é bondadoso, é bondoso. Então, nós damos a Deus atributos humanos, porque não somos capazes de entender o que é a coisa fantástica, gigantesca, tremenda que é Deus. É a mesma coisa de uma formiguinha que vê passar o homem e ela vai explicar para outra formiguinha o que é o homem. Ela vê uma coisa gigantesca que passa quando a terra treme, mas ela não pode explicar sistema nervoso, sistema sanguíneo, como são os olhos, claro que não. Ela não pode captar o homem. E nós não podemos captar todos os conceitos e princípios de Deus na nossa minúscula capacidade de entender a Deus. Então devemos começar por essa parte. Deus criou para fazer. Essa é a bênção que temos todo o Shabat na sinagoga. Quer dizer, Deus, quando Ele criou o mundo, não criou o mundo com os aeroportos funcionando, os aviões voando e todo mundo tem o piloto, está preparado para pilotar o avião, ou você está preparado para dirigir um carro. Os elementos estavam ali. O ferro estava ali o tempo todo, a madeira estava o tempo todo, mas o homem foi construindo com o conhecimento que Deus deu para ele e, além disso, deu as matérias necessárias. Deus não criou o mundo completo, feito, é só chegar lá e desfrutar. Existe uma participação humana constante que vai utilizar os elementos que Deus dá do ponto de vista espiritual nosso, do ponto de vista de conhecimento e do ponto de vista dos materiais que estão em volta. E nós temos também a oração do Shabat sempre o que Deus criou para fazer. Não o que Deus criou, para fazer. Nós participamos. O homem é elemento colocado na terra para fazer um mundo diferente, um mundo melhor. Mas daí eu levo vocês para Salmos, e vamos para Salmos 37, por favor. Porque o homem, olhando em volta, ele não está satisfeito. E o que está acontecendo hoje no Brasil, e como o professor Sayão disse, eu estou no Brasil desde dezembro, mas eu vim ao Brasil praticamente todos os anos, estudei no Brasil, trabalhei no Brasil. Não está acontecendo unicamente no Brasil. Nós temos um mundo, hoje em dia, que a gente acorda de manhã e já se a única coisa que via na televisão era o noticiário, já não dá vontade nem de ver as notícias. E, obviamente, nós sempre olhamos para aquilo que está mais perto de nós. O brasileiro vai estar preocupado com a situação no Brasil, quem mora em Israel vai estar preocupado com a situação em Israel. Mas uma coisa está clara, nem lá, nem aqui, nem em quase nenhum lugar do mundo, nós não estamos satisfeitos com o que vemos em volta da gente. E uma das coisas que mais preocupa as pessoas é justamente o fato de ver tantos indivíduos ou tantas pessoas que estão no poder e estão manipulando esse poder com corrupção absoluta, com imunidade absoluta, o que é muito pior, não acontece nada com eles. E a gente fica olhando para a Bíblia, a palavra de Deus, e diz: mas Senhor, a tua palavra não diz que os ímpios serão condenados? Quando é que isso vai acontecer? Nós vemos uma injustiça, muitas vezes saltando a olhos vistos, e volto a repetir, vocês veem o que acontece no Brasil porque está mais perto e atinge a vocês diretamente, mas nós que estamos pelo mundo afora,
Vemos isso acontecer praticamente no mundo inteiro. Salmo 37 diz assim: não se aborreça por causa dos malfeitores, nem tenha inveja daqueles que erram, pois em breve eles secarão como a erva e murcharão como a relva verde nos campos. Confie em Adonai e faça o bem, habite na terra e desfrute da sua fidelidade. E no versículo 5 diz: entregue o seu caminho a Adonai, confie nele e ele agirá. O versículo 7: permaneça em Adonai, espere pacientemente até que ele venha, não se aborreça por causa dos que prosperam em razão dos seus planos maus. Evite a ira, abandone a fúria e não se abale. Isso só leva ao mal. Em outras palavras, a mensagem do Salmo diz: tenha paciência. Tenha paciência, mas ao mesmo tempo, confie no Senhor e faça o bem. Em outras palavras, nós já vimos pessoas com muito poder, com muita riqueza, caírem. Todos vocês viram isso? Nós tivemos casos pessoais, às vezes, de pessoas que ofendem a Deus nos seus atos e pagam por essa ofensa. Eu comentei hoje de manhã, estive com a igreja do pastor Hilde em Alphaville, que faz alguns anos eu estava com a Vera na estação do trem lá em Beersheba, e a Vera me disse de repente: aí está chegando um cara que vai te pedir dinheiro. Como o Sayão sabe, o pessoal que esteve em Israel sabe, é muito raro, raríssimo ver uma pessoa pedindo esmola em Israel. E no meio da estação de trem, uma pessoa que chega com um casaco de chuva todo sujo, desgrenhado, barbudo, as mãos tremendo, um homeless, como a gente diz lá nos Estados Unidos, chega para mim e olha para mim e diz: você não me reconhece. O nome dele é Shalom Ben-Uri. Ele foi cônsul de Israel em Los Angeles. E depois que ele foi cônsul de Israel, ele decidiu organizar viagens a Israel. Ficou lá, organizando em Oklahoma, e o tempo todo se fazendo passar por judeu messiânico, falando de Jesus, falando disso, falando daquilo, não acreditando em absoluto no que ele estava falando, mentindo. E não poucas vezes eu disse para ele: Shalom, isso vai acabar mal, porque você não pode brincar com Deus. E esse dia ele aparece ali na estação do trem, eu não vi, acho que 10 anos eu não vi ele, tremendo, todo sujo, realmente um caco de ouro. O que está fazendo aqui? Eu venho do hospital de Beersheba, meu filho está lá morrendo de câncer. O filho dele é um advogado brilhante, o rapaz. Um advogado brilhante. Eu olhei para ele, eu não quis dizer nada. O que adianta você dizer? Eu te disse, eu te avisei. Comprei um café para ele. A gente quase perdeu o trem, tínhamos de ir para Tel Aviv. E deixei ele lá parado com esse café tremendo na mão, no trem de Beersheba, e pensando até que ponto você não pode brincar com Deus. Mas o que eu li no começo do Eclesiastes é exatamente isso. Não tudo o que o Senhor faz nós podemos entender, podemos analisar e tirar conclusões. Deus tem costas? Deus não tem costas. Então por que ele diz a Moisés: você quer ver meu rosto, não pode, morrerás. Te colocarei na fenda da rocha e poderás ver as minhas costas. Mas Deus não tem costas. O que está dizendo, usando a terminologia hebraica: depois que eu passar, você poderá ver as consequências dos meus atos. E muitas vezes nós vemos coisas que aconteceram muito depois, ou entendemos coisas que naquele momento não conseguimos entender, porque podemos analisar as consequências do que Deus faz. E não sempre está ao nosso alcance entender. Ele diz muito claramente: o tempo de Deus não é o tempo de Deus, as dimensões de Deus são incríveis para nós, e nós podemos entender alguma coisa, e é muito pouca coisa. Mas uma coisa está clara: mais cedo ou mais tarde, podemos ser testemunhas ou não disso,
aqueles que estão indo pelo caminho errado, a justiça divina chega lá. Nós já vimos isso no Brasil. Lembra-se do Dom Elke aí, que tinha muitas coisas, o que ele tem agora? E na sua época, se eu me lembro bem, como eu sempre estou no Brasil, houve uma época que o Brasil era chamado a República do Zé, porque o Zé Dirceu fazia o que ele queria dentro do Brasil. Lembra? Era a República do Zé. Ele já não é mais a República do Zé, ele já era. Quer dizer, esse poder enorme que é conseguido através da política e da corrupção, ele também cai. Ele também cai. E algumas dessas quedas tremendas nós veremos, seremos testemunhas, e outros serão testemunhados por nossos filhos e nossos netos, gente. Porque o tempo de Deus não é o tempo dos seres humanos. Nós temos que entender isso. Nós ficamos muitas vezes preocupados. Então, há pessoas que me dizem, mas será que é legítimo desafiar a Deus? Perguntar para ele por que ele está errado? Ele prometeu uma série de coisas, mas não está acontecendo. Eu gosto muito do professor Habacuc. Tem pessoas que escreveram algumas coisas sobre o Habacuc aqui por lá, vocês sabem, né? Mas eu sempre gostei muito dele porque é o tipo do judeu típico. Nós temos 2 judeus típicos na Bíblia, mais judeus que os outros. Um Elias, que é o primeiro humorista judaico, e outro Habacuc, que é o primeiro, mais forte que os outros, olhar para Deus, olha aqui, eu não estou de acordo com você, Deus. Quer dizer, isso acontece muitas vezes com os judeus, já se sente estar muito íntimo com ele, né? E como ele é um profeta, Habacuc começa lendo, dizendo assim, Adonai, Senhor, quanto mais terei de gritar sem que tu me ouças. Quer dizer, estou apresentando queixa oficialmente. Olha, violência, grito a ti, mas tu não salvas. Mas qual é o acordo entre a gente? Não era que você ia dar um jeito? Quer dizer, o Habacuc já está nessa base. Eu estou reclamando. Porque me fazes ver o erro, porque permites a opressão, a pilhagem e a crueldade me afrontam, de modo que a contenda e a discórdia prevalecem. Por isso a Torá não é seguida, o Pentateuco, a justiça nunca é executada, o ímpio cerca o justo. Este é o motivo da perversão da justiça. Quer dizer, eu estou reclamando. E estou reclamando porque as coisas que você diz que deveriam ser feitas não estão sendo feitas e os castigos não estão chegando. Estou apresentando uma reclamação formalmente. Eu gosto muito da resposta de Hashem, do Senhor, no capítulo 2, porque ele diz assim no versículo 3. E voltamos a Eclesiastes. A visão objetiva de um tempo específico, ela fala do fim e não mente. Pode demorar um pouco, mas espere por ela. Com certeza ela virá, não se atrasará. Quer dizer, o meu tempo, o tempo do Senhor, vai ser realizado. Não peça que eu funcione como um ser humano, porque o trabalho de Deus é um conceito cósmico muito diferente do que os seres humanos querem. Não adianta você dizer, eu quero assim, assim, o Senhor me prometeu. Ali não está por escrito que eu vou fazer isso amanhã de manhã. O processo é outro. E dentro desse processo, o que diz claramente, Salmos 37 é: confie em Adonai e faça o bem. Você faça a tua parte. Ele vai cumprir a parte dele, pode ter certeza. Mas o contrato tem 2 partes. E o nosso contrato é fazer que a terra seja um lugar melhor. Não se preocupe pelos que estão errados. A justiça divina funciona. E nós vimos isso funcionando. Se preocupa pelo que você tem de fazer de certo. Para que as coisas não piorem. Para que as coisas melhorem. Você tem a tua função. Alguém aqui acredita que Deus seria incapaz de salvar os animais sem a arca de Noé, na hora do dilúvio? Obviamente, Deus podia salvar os animais como Ele quisesse. Então, para que Ele pede a Noé para fazer uma arca, com toda essa complicação? Quando Ele tem o poder, Ele não precisa da arca para nada.
Ele não precisa de Noé para nada. Ele tem o poder de salvar os animais do jeito que ele quiser. Colocando no lugar alto, não deixando que as águas subam. Ele tem o poder de fazer tudo. E apesar disso, Noé constrói uma arca. E lá o coitado do Noé tem de passar todos os problemas, mas constrói a arca. Por quê? Porque nós somos parte de melhorar o mundo. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus para confiar nele e fazer o bem. Mas fazer o bem é uma coisa um pouco complicada. As pessoas dizem qual é o problema. Eu sou bondoso, eu dou esmola toda semana, eu junto coisas para as missões, eu faço bem, eu me comporto bem. E um dos conceitos que eu sempre luto muito em muitas igrejas é o conceito de ser crente e ser parte do reino de Deus. Quero ser parte do teu reino, Senhor. Faz-me santo. Faz-me santo para ti. Eu estava vendo um dos hinos aqui no louvor, no final, o povo eleito. Eu gosto muito dessa definição de povo eleito, porque eu brigo com muitos irmãos judeus, e aqueles que não são tão irmãos meus, mas são judeus também, sobre a definição do povo eleito. O que significa o povo eleito? Um destes dias perguntei, o pessoal está vendo o estudo de teologia, o que é o povo judeu? O que significa ser judeu? O que significa ser judeu? E uma das respostas que eu recebi, judeus é o povo eleito. O povo eleito para quê? Significa que você escolhe um povo. É para ganhar o Campeonato Paulista? Não. Judeus são muito ruins de futebol. Então não deve ser para isso. Eu sei que o Santos está jogando, eu sei, Luiz, eu sei. No final a gente vai saber o resultado, não se preocupa não. Nós temos uma discussão sobre times bíblicos, mas para depois. Eleito significa ter mais privilégios ou mais responsabilidades? Essa é a pergunta. É uma pergunta muito simples. Eu fui eleito para levar uma mensagem. Isso faz de mim melhor? Ou significa que eu tenho uma responsabilidade e uma carga maior? Esse é o X da questão. Eu tenho muitos judeus que acham que povo eleito significa eu sou o povo de Deus. E daí? Isso quer dizer que você pode sentar e ficar olhando o mundo passar? Ou isso significa que Deus te colocou para levar a mensagem às nações? Deus colocou nas tuas costas os 10 mandamentos para levar ao mundo. O que diz Gênesis? Em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Em outras palavras, ser o povo eleito significa ter mais responsabilidades, não mais direitos. Eu quero ser parte do reino de Deus significa o quê? O reino de Deus, como todo reino, tem deveres e direitos. A mesma coisa existe no Brasil, em qualquer país. Você tem uma série de direitos, mas antes disso, você tem uma série de obrigações, uma série de deveres. E a palavra diz, faça o bem. Você tem de fazer alguma coisa. Então nós temos já claro o que é povo eleito. Todos aqueles que, junto comigo, estavam no louvor e disseram, Senhor, chegou o povo eleito. Em outras palavras, podem dizer também em voz alta ou por dentro dos vossos corações, Senhor, sabemos que fomos escolhidos para ter mais responsabilidades. Não somos melhores que outros. Somos aqueles que carregam a responsabilidade de levar a palavra de Deus à humanidade. Uma das piores coisas que eu vejo no Brasil é líder religioso se metendo em política. A política não vai mudar o Brasil. Quem vai mudar o Brasil é a igreja. Estou falando da igreja verdadeira, com valores éticos e morais, com atitude. Atitude de crente. O que significa, então,
ser o povo eleito e ter atitude de crente. Isso é a diferença entre igreja e igreja entre aspas. Igreja entre aspas é aquela na qual você entra cada domingo ou cada dia da semana com a listinha de compras. Senhor, me dá um carro novo. Senhor, a minha filha com 30 anos está encalhada, pode ser até carpinteiro, mas traz uma solução, está encalhada. Igreja que não está entre aspas é aquela pela porta da qual entram pessoas que dizem: Senhor, aqui estou, utiliza-me. Isso é atitude. Isso é a diferença entre igreja e igreja entre aspas. Senhor, aqui estou. Quando o Senhor chama Abraão, Abraão não pergunta: o que você quer agora? Mais uma vez está me chamando? Não. Abraão diz: Senhor, eis-me aqui. Isso é ser povo eleito. Povo que diz: eu assumo a responsabilidade que o Senhor colocou nos meus ombros para trabalhar, para fazer um mundo melhor. A minha atitude é atitude de entrega, não de pedido. Eu não vim pedir, eu vim dar. Essa é a diferença numa igreja que o pastor chega para alguém e diz: olha, o pessoal da terceira série está com problema de inglês, você pode dar uma aula de reforço uma vez por semana, e ele vai receber a resposta: o João é melhor que eu em inglês, pastor, eu não tenho tempo. E a igreja que não está entre aspas, a pessoa vai chegar ao pastor e dizer: pastor, alguém precisa de ajuda em inglês, porque eu sou muito bom em inglês. Essa é a diferença entre igreja e igreja entre aspas. Se nós queremos fazer o mundo melhor, não adianta só reclamar dos políticos, porque de lá não vem a salvação. A salvação vem do teu interior. A salvação vem da tua atitude. Um crente com atitude é um crente que também vai agir. É um crente de ação. Porque ele não vai estar parado esperando que resolvam as coisas. É importante orar, é importante estar em comunhão com Deus, mas é importante dizer: eu, como parte do reino de Deus, eu sou proativo. Pastor, o que eu posso fazer por alguém esta semana? Quem precisa de mim para alguma coisa? Tem alguém doente que não pode fazer compras? Tem uma pessoa que não pode pintar a casa dele porque não tem dinheiro? Vamos fazer um mutirão, vamos pintar a casa dele? Essa é uma igreja de atitude e é uma igreja de ação. E não adianta esperar ou se queixar dos políticos. Políticos, você pode encontrar um santo em Sodoma e veja lá. E veja lá. É na nossa ação, como crentes, e que não se enganem. Crente é 24 horas por dia, 365 dias por ano. Crente não adianta, porque você chega muitas vezes: aquele cara lá é crente. Aí vem a pergunta imediatamente: de que igreja? Em que equipe ele joga? É que é importante se ele é metodista, presbiteriano, batista, o quê? Ele é crente do jeito que ele fala com sua esposa, do jeito que ele educa os filhos, do jeito que ele fala com os colegas do trabalho, e se alguém fecha ele com outro carro, não fala mal da progenitora. Diz: o Senhor te proteja, não encontra nenhum poste por aí. Isso é crente. Crente é uma atitude, gente, de vida. Crente é uma atitude de vida. E é uma atitude de vida que não deixa de lado, não pode deixar de lado a ação. Quando eu comentei com o Senhor ano passado que nós vamos para o interior da Bahia, a primeira reação dele foi muito normal, muito paulista, muito de amigo e muito simples. Você está maluco? Quando eu disse para a Vera que eu tinha sonhado 3 noites seguidas que nós temos que ir para Lagoinhas, fazer tal e tal coisa na igreja, fazer tal e tal coisa no centro de recuperação, essa joia que Deus me deu, olhou para mim e disse: quando é que a gente vai? Ela só não fala, não só que não fala português, ela nem fala baianês.
que é muito mais complicado que o português. Mas você tem um presente de Deus assim, que diz para você quando é que a gente vai. E o Sayão, graças a Deus, o Sayão e o Jonathan estiveram na nossa casa lá em Israel. Estamos bem, na minha idade já estou acomodado, dando aulas assim, semi-aposentado, dando aulas na universidade, carro novo, a gente largou tudo e fomos para o interior da Bahia. Eu vou mostrar para vocês, tenho poucas fotografias ainda do momento, mas o meu conceito é muito simples. Todo o tempo que eu tenho saúde, essa saúde é um presente de Deus para que eu possa servir a Ele melhor. E acho que não é tão complicado assim. Se eu posso acordar de manhã e orar, dizer, Senhor, graças, obrigado por me ter dado mais saúde ainda no dia de hoje, que eu posso servir mais ainda, eu estou para servir a Ele. Isso para mim é definição de povo eleito. Eu não fui eleito para me aposentar. Eu tenho dado algumas notícias aqui para o Senhor. Líderes de igrejas não se aposentam. É bom você estar informado disso. Quando nós estamos para servir, não existe aposentadoria. Todo tempo nós temos o presente de ter saúde, é para servir a Ele. É para viver, para fazer mais, para fazer melhor, fazer o bem. Isso é muito simples. Então hoje nós estamos no interior da Bahia, estamos muito bem, graças a Deus. Como vocês podem ver, comida na Bahia não falta. Ninguém está sofrendo nada aqui na família, graças a Deus. E tem outra vantagem. Você sabe muito bem, Luiz, que nós temos na igreja 2 sistemas educacionais, que nós chamamos de discipulado 1, e tem outro sistema que eu utilizo às vezes, ele também, vocês devem conhecer, que nós chamamos de discipulada. As vantagens quando você passa dos 70, que você pode dizer o que você quiser. O velho está gagá falando bobagem, não presta atenção, cara. Não sabe o que diz. Aí eu uso a discipulada. E eu, antes de sair de Alagoinhas, a igreja que eu estou acompanhando com o Centro de Recuperação, Igreja Tabernáculo Hesed, que começou como igreja batista missionária, e eu estraguei ela. Eu estou descontente com a igreja. Algumas coisas eu comentei com o Luiz. Aí eu parti para a discipulada. Disse, gente, quem de vocês, na última semana, esteve discipulando, evangelizando, falando de Jesus com alguém? E a única pessoa que levantou a mão foi a pastora. Só faltava ela não levantar a mão também. Aí eu virei para ele e disse, vocês falam de avivamento da cidade de Alagoinhas? Eu vim aqui para acordar vocês. Eu quero um avivamento desta igreja. Eu quero ver esta igreja discipulando, evangelizando. E eu vou voltar de Israel daqui a um mês e eu vou cobrar de vocês. Eu quero saber quantas pessoas estão evangelizando e dando a palavra, sendo luz para as nações. O pessoal da igreja, como muitas comunidades, tem a sua paginazinha do Facebook. A verdade é que muito tempo eu estive fora do Facebook, não estava muito convencido que deveria entrar no dito cujo, mas no final cheguei à conclusão que é um instrumento moderno hoje em dia, então a gente tem de participar. Eu vou te aceitar, Raquel, vou te aceitar. Não deu tempo ainda de aprovar, mas vou aceitar. Então eu uso muitas vezes o Facebook, mas o que eu faço tem a página da igreja, que é a página social, toda igreja tem sua página social, e tem a página que eu coloquei, que é a página de ensinos, teologia, educação, estudo semanal, etc. Eu virei para eles e eu disse, vocês são uma igreja que eu acompanho desde que ela nasceu, ano 2000, 2002. E você tem um Facebook, simpático. As garotas da igreja, sorridentes, todas mostrando festa de aniversário, batismo, tudo bonitinho. Eu não vejo nesse Facebook uma palavra sobre... Eu passei 3 dias ajudando pessoas no hospital,
Eu estive no lar de anciãos, ajudando lá 2 vezes na semana. Eu não vejo um único ato social em toda essa bobagem. E eu vou cobrar. Eu vou voltar de Israel e vou cobrar também. Porque atitude é ação. Crente é proativo. Fazer o mundo melhor significa participar ativamente nas soluções, porque está escrito na Bíblia, gente. Quando Jesus disse, aquele que vestiu que não tinha roupa me vestiu, aquele que alimentou que não tinha alimento me alimentou, o que ele está dizendo? Que nós temos um papel a fazer. O que ele diz aqui? Faça o bem. Fazer o bem não é apenas doar, ou doar coisas, ou doar dinheiro. É ativamente mudar o mundo para melhor. O que nós chamamos de tikkun olam em hebraico é muito simples. É fazer um mundo melhor através das nossas ações. O povo eleito é um povo eleito para agir e não apenas para ter privilégios. E é importante que vocês entendam essa mensagem. O crente não está unicamente para louvar e orar. São partes importantíssimas da nossa vida, de comunhão com Deus. Mas a palavra diz que nós devemos melhorar o mundo. Eu estou fazendo o meu papel, sem nenhum problema. O Senhor me mandou para Lagoinhas, eu vou para Lagoinhas. E eu digo para você o seguinte, se Ele tivesse mandado para Amazônias, eu ia para Amazônias, apesar que a Vera detesta Manaus. Porque ela vai me acompanhar onde eu tenho que ir. Ela é minha parceira. Ela é tão crente como eu, e a gente já aprendeu uma coisa que Moisés levou tempo para aprender. Não adianta você discutir com Deus. Não discuta com ele, está perdendo tempo. Ele é bem mais grande que você. Se Deus disse que eu devo ir para Lagoinhas, eu vou ir para Lagoinhas. E eu digo para vocês que nos 3 meses que eu estou no centro de recuperação, fiz mais coisa que eles fizeram em 10 anos. Não estou me gabando. Estou mais capacitado. E se Deus me capacitou melhor, é porque eu dei essa capacidade. Quando cada um dá de acordo com seus dons, eu fui preparado para ensinar, me dando conhecimento de agricultura, é para ajudar aqueles que não têm. Esse é meu papel. Não é para meu benefício. Cheguei lá em Lagoinhas, Rabino, a gente vai comprar um carro para o senhor. Que carro o senhor quer? Quero o melhor carro do Brasil. Rapaz. Rabino, qual é o melhor carro do Brasil? O do vizinho. Todo mundo fica de olho no carro do vizinho. Não é verdade? Diga que não é verdade. Diga que não é verdade. O melhor carro do Brasil? Ele comprou um BMW V. Que carro bacana, rapaz. Como é que eu posso andar de Renault Clio se ele anda de Renault BMW? Eu disse, pessoal, me compra uma caminhonete. Rabino, o senhor vai andar de caminhonete? Eu nunca vi ninguém morrer por andar de caminhonete. Eu estou trabalhando com o centro de recuperação, gente. Eu preciso levar tijolo, cimento, a gente vai construir lá. A gente vai fazer coisas lá. Mas uma caminhonete. Só uma coisa, que tem ar-condicionado. Porque a velhinha, coitada, sem ar-condicionado na Bahia, meu filho, vai aí que ela me divorcia. Jonathan, bota ali um instantinho o PowerPoint, tem umas pouquinhas fotos, só para vocês verem a caminhonete. É uma caminhonete de luxo, hein? Não é uma caminhonete à toa. Caminhonete, como vocês veem, de super luxo. Ela tem 2 vantagens. Só tem 2 lugares, ninguém pode me pedir carona. E é manual, o que quer dizer que eu faço exercício com o pé esquerdo, que foi um dos pés que foi ferido na sua época. Então, faço musculatura com o pé esquerdo. Muito bom, mas tem ar-condicionado. E a gente carrega ali tijolos e o que você quiser. Eu estou fazendo ali em 3 meses um galinheiro. Vamos tirar 180 frangos cada mês, mais 80 poedoras, 3 lagoas para cria de peixe, um curral de cabras, um centro de colmeias e mel, uma roça.
e vamos colocar sistema de irrigação por gotejo, por microaspersão. Tudo isso vai estar feito este ano, gente. Porque a ideia é transformar o centro de recuperação Pedras Vivas em autossuficiente. Não só autossuficiente, ele vai ganhar dinheiro. Porque eles vão produzir os frangos e vão vender para a igreja. A igreja não precisa só manter o centro. Vamos levar os produtos para o mercado de Alagoinhas. Então, daqui a um ano, Deus quiser, o centro vai ser autossuficiente. E lá de Israel, esse mês que a gente passou, estou cobrando. Colocaram arame, levantaram os postes, estou cobrando. A vontade de falar baianês, claro. O Lorde, pastor Jair, é um dos meus ajudantes lá. Você vê que nós temos sempre a favor de preto e branco. Mas isso é por causa do Botafogo, não por causa do Santos. Esquece, é Botafogo. Santos é Santos, porque diz ser de Santos, é válido. Mas Elias disse Botafogo no altar. Essa é bíblica. Essa é bíblica. Essa é bíblica. Vocês veem esse homem ali, ele não tem veias praticamente, tanta injeção de drogas que ele colocou no corpo. Passou mais de 30 anos na prisão, matou gente, matou policiais, matou pessoas. E hoje é pastor de uma igreja em Feira de Santana e dá aulas de Bíblia para o grupo de médicos que curou ele, que tratou ele na sua época. Ele é o número 2 hoje em dia ali. Você tem um exemplo claro, concreto, das obras que Deus faz nas pessoas. Como tira de onde tira. Ali nós estamos construindo parte da residência. O pessoal faz o trabalho praticamente todo mundo sozinho. Essa é a cozinha. O gás está muito caro. E madeira ali não falta. Você sabe que a comida feita com lenha é mais gostosa, não adianta. Então essa vai ser a última parte que eu vou mudar na igreja, no centro. Vamos continuar com a lenha. Lenha não falta. Mais uma foto, por favor. Vocês veem uma das vantagens de estar trabalhando no centro. Você pode andar de bermuda o dia inteiro. Não precisa estar sempre de casacos e gravatas. A última vez que eu apareci com gravata lá do Saião, ele me perguntou quem tinha morrido. Decidi chegar sem gravata hoje pelas dúvidas. Gente, essa é a minha obra principal. Isso é academia. Nós fizemos uma academia com baldes de cimento. Aí tem pesos, tem máquina para levantar peso, estão vendo? Está bacana. Além disso, foi muito econômica, bem mais econômica que as academias que você tem aqui em São Paulo, com certeza. E funciona. Ali ao lado do pessoal tem um campinho de futebol, obviamente, isso não pode existir, né? E estamos construindo mais um. Mas ali no fundo tem um galpão onde a gente cuida do material. Nós estamos hoje em dia cuidando ali de 29 pessoas. E tudo que vocês veem aqui, o centro de oração, é trabalho dos internos. Eles fizeram as paredes, todo o trabalho, o teto, tudo é trabalho da mão deles, do pessoal que está lá. E aí temos uma foto de grupo. Está o pastor Ezequias ali à direita, que ele acompanha no trabalho, e os rapazes que neste momento estão sendo tratados ali. 29 pessoas. Nós estamos tendo um resultado de êxito de 50%. Que nas estatísticas é uma coisa fantástica. O resultado que tem a maior parte dos centros de recuperação é bem mais baixo do que isso. Eu vou dizer uma coisa. Graças a Deus, tem muitas coisas na minha vida que eu tenho feito e me orgulho de ter feito. Seja no Exército de Israel, seja na Universidade de Jerusalém, filhas, netos. Mas eu desfruto enormemente com o trabalho que eu estou fazendo ali. Ver os resultados e ver essas pessoas que você está tirando elas do fundo do poço, o agradecimento que eles têm para com você. Nas coisas mais simples, ensinar a podar árvores e fazer borrificação contra os insetos. E 1 semana, 2 semanas depois, ver as árvores verdes e ficam extasiados. Eu digo, mas é o trabalho de vocês. Mas a gente não sabia como. Ótimo, eu estou aqui para isso. De repente aquilo vai dar frutos. Já temos pessoas que estão doando cabras e ovelhas. E tem pessoas que eu estou dando em cima deles para doarem cabras e ovelhas. E nós vamos ter até o fim do ano, vamos ter um rebanho aí, gente. Terreno não falta. Na Bahia você compra terrenos, ainda compra terrenos. É tão grande, tem mais de 200 hectares ali.
Então, já estamos levantando os 3 lagos para peixe, para tilápia, e o pessoal da empresa de irrigação que eu trabalhei vai estar ali agora na primeira semana de maio para ver que tipo de instalações a gente faz. Tudo está funcionando. Está funcionando melhor porque Deus me trouxe de Israel e me colocou lá para servir de instrumento a Ele. Mais nada. Não faço nenhum milagre, não sou nenhum gênio. Sou simplesmente uma pessoa que foi capacitada pela mão de Deus, e esse presente que Ele dá não é para mim, é para o bem dos outros. Faça o bem. Então, uma coisa tem que ser muito clara, gente. Não há limite para o bem que você pode fazer. Não há limite para o jeito que você pode servir de luz para as nações em volta de você. Seja discipulando, seja evangelizando, levando a palavra de Deus, ou fazendo que a palavra de Deus melhore e mude o que está em volta de você. Cada um de nós tem o seu pequeno universo para mudar. Deus te colocou aqui para isso. Louvar, orar, tua comunhão com Deus é tremendamente importante. A tua atitude transformada em ação não é menos importante. Então, quando nós falamos de fazer um mundo melhor, é não esperar que os outros façam. Não esqueça de uma coisa. Quando nós falamos de corrupção no Brasil, e nos coloca os cabelos de pé quando a gente vê as notícias horripilantes sobre a corrupção no Brasil, a corrupção no Brasil começa com a nota de R$100 dada para um policial, gente. Ela não começou lá em cima, ela começa embaixo. E é aqui embaixo onde nós temos que mudar os conceitos. Pegar o manual do construtor e transformá-lo em ação concreta. Valores éticos e morais na vida diária. E se nós somos crentes, esse é um dos nossos papéis principais. Amém? Muito obrigado.